Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Já estudamos os 3 primeiros capítulos de Romanos. Vimos que todos estão debaixo da condenação de Deus porque não têm justiça para apresentar-se a Ele. Essa justiça não provém da lei, não provém das obras humanas. Essa justiça provém da fé. Muitas pessoas acreditam que a salvação vem pela prática de caridade, e a maior parte das pessoas que pensam assim são pessoas de classe social elevado, porque só pode fazer caridade quem tem recursos para doar. Já a maioria das pessoas pobres, elas não pensam dessa forma, pois lhe faltam os recursos. Então, a salvação por meio de caridade é um pensamento elitista. Se a salvação viesse de boas obras comuns, as pessoas idosas, as crianças, as pessoas que têm problemas físicos, essas pessoas teriam dificuldade de fazer boas obras. Se a salvação viesse do conhecimento humano, só os inteligentes e os intelectuais seriam salvos. Por isso, o princípio geral é o princípio da fé. Qualquer pessoa pode crer, até mesmo uma criança entende o princípio do Evangelho, que é a fé. Porque o grande exemplo do próprio povo de Israel é o famoso patriarca Abraão. Vamos dar uma olhada na vida de Abraão e ver como é que ele recebeu a justiça divina em sua vida. Irei ler o capítulo 4 de Romanos na NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia, que diz assim: Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Então Paulo cita Gênesis 15, verso 6, dizendo: olha lá o que a própria Bíblia diz. Diz que Abraão nunca recebeu justificação da parte de Deus pelas obras, ou pelo seu próprio mérito, mas sim porque ele creu em Deus. E isso foi que lhe trouxe justiça, ou seja, o princípio da fé estava operando na vida de Abraão. E na sequência, o versículo 6 diz assim: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, vem a pergunta de Paulo no verso 9. Essa felicidade, essa bênção, a quem ela se destina? Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. A partir daí, então, o apóstolo Paulo começa a dizer: quais são os 2 grandes motivos de orgulho dos religiosos? Um é a circuncisão e o outro é a lei. A pergunta é, no caso de Abraão, como é que ele recebeu a justificação da parte de Deus? Como é que ele foi declarado justo? Qual foi dos 2 que ele de fato manifestou na sua vida? Foi a lei ou foi a circuncisão? E o texto responde: sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve no nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Paulo diz, olha,
Não adianta imaginar que a justiça de Abraão existiu porque ele fez circuncisão, não. A circuncisão foi apenas um sinal concreto da justiça já atribuída pela fé. Portanto, Abraão é pai tanto de judeus quanto de gentios. Ele é o pai daqueles que têm o mesmo tipo de fé que ele teve. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, o texto nos mostra que a lei foi dada muito depois de Abraão, e mesmo assim, Abraão foi declarado justo, ainda que a lei ainda não tivesse chegado, porque ele é o pai daqueles que recebem a justiça que vem da fé. Portanto, Abraão não recebeu justiça nem através da circuncisão, nem através da lei, porque a lei produz ira, porque a lei simplesmente revela o pecado e não tem poder de salvação. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Então aqui o texto faz referência à esperança clara de que Deus haveria de ressuscitar Isaque no momento em que foi levado para o sacrifício. E no final do capítulo 4, nós lemos assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E o texto vai nos dizer no versículo 22, de novo repetindo o versículo de Gênesis 15. Em consequência, isto lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Assim, a questão da justiça que vem pela fé não é novidade. Já era assim lá nos tempos antigos. Abraão não teve a circuncisão nem a lei como fonte de justiça. A justiça veio porque ele creu em Deus e manteve a sua fé firme. Portanto, Paulo diz que o que nós estamos vendo no Evangelho de Jesus é exatamente o mesmo princípio que já existia lá no Antigo Testamento. O mesmo princípio de que a justiça de Deus não procede das obras, não procede da obediência à lei, não procede do mérito humano. Ninguém será salvo por uma igreja, por uma instituição, por uma confissão, por uma tradição, por suas obras, por seus méritos, não. Por quê? Porque a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Quando depositamos a fé em Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus. Por hoje é só.